Fala galera, estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal Laboratório 21 e nesse vídeo a gente vai falar sobre o seguinte: para você fazer um curso profissionalizante, um curso técnico em eletrônica ou um curso de engenharia eletrônica, é necessário ou obrigatório que você tenha um conhecimento aprofundado em matemática e física. Muitos amigos aqui do canal, inscritos aqui, vêm me perguntando sobre isso. Tem alguns vídeos aqui que eu postei falando um pouco sobre a área da eletrônica e algumas pessoas têm medo de fazer um curso técnico ou um curso de engenharia eletrônica simplesmente pelo fato de ter muita matemática. E aí muita gente fica perguntando, pô, mas eu quero fazer um curso profissionalizante também. Eu só quero trabalhar reparando placa, eu não quero aprender a desenvolver placas, a trabalhar com essa parte mais avançada e tal. Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Peço que você deixe o like, se inscreva no canal e deixa aí teu comentário porque é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Vamos lá. Antes de a gente falar sobre esses negócios de matemática e física, eu preciso orientar vocês em certas coisas. Primeiro, se você vai entrar para a área de eletrônica, a área da eletrônica, cara, ela tem infinitas possibilidades de você trabalhar, de você atuar, né, de você fazer diversas coisas. Você pode trabalhar em diversas coisas. É a área que na minha concepção, essa área da eletrônica está muito envolvida com a parte tecnológica. Então, assim, hoje você vê a eletrônica em tudo que você observa. Se você olhar para esse quadrado aqui, você vai ver diversos equipamentos eletrônicos aqui dentro. É claro que aqui é um laboratório de eletrônica, né? Mas onde você for, no ônibus, no seu automóvel, se você for viajar de avião, se você for de barco, se você for, para onde você for, cara, se estiver na rua ou em casa, sempre ao seu lado vai ter equipamentos eletrônicos. Até mesmo se você for a um hospital, a uma clínica, você vai ver que tem lá diversos aparelhos ali que os médicos usam, que são equipamentos eletrônicos, certo? Então a gente está praticamente arrodeado de ferramentas e equipamentos eletrônicos, certo? Então, partindo desse ponto, você tem que entender o seguinte: para que eu quero aprender eletrônica? Eu quero ser uma pessoa que quero trabalhar desenvolvendo projetos, eu quero empreender, eu quero trabalhar para outra pessoa, para uma empresa, enfim. Primeiro ponto é isso. Você tem que ter isso de forma muito bem definida. Para que você quer aprender eletrônica, certo? Porque tem muita gente que faz um curso e não sabe depois, quando termina o curso, para onde vai. Então, primeiro, antes de fazer o curso, você tem que ter um plano traçado. Pô, eu quero aprender isso porque eu quero trabalhar assim, eu já me vejo dessa forma. Então tem que ter isso. Primeira coisa que tem que ser feita é isso. Segundo, você vai parar para pensar, pô, eu quero aprender eletrônica para atuar em qual setor do mercado que a eletrônica, né, está associada. Eu quero trabalhar apenas reparando placa, eu quero montar, sei lá, um negócio para mim. Né? Vamos supor que eu quero trabalhar com um eletrodoméstico, consertando eletrodoméstico. Então eu preciso fazer um curso técnico, eu preciso fazer engenharia para trabalhar com isso. Primeiro ponto é esse. Eu preciso fazer um curso profissionalizante, por exemplo, para trabalhar com eletrodoméstico. Né? Preciso, então vamos lá. Então tem que saber, né? Pô, eu quero trabalhar desenvolvendo equipamentos para X empresa que trabalha fazendo tal coisa, que eu vejo que há um crescimento muito grande nessa área. Então eu faço o quê? Um curso profissionalizante para isso? Eu faço um curso técnico ou eu faço engenharia? Então, primeiramente, você tem que ter esse contato, saber exatamente o que você quer fazer com o conhecimento da eletrônica. E a partir daí, você vai entender se você precisa fazer um curso profissionalizante, um curso técnico ou um curso de engenharia eletrônica, certo? Partindo desse princípio, a gente vai um pouco mais além e a gente vai entender o seguinte, que para você fazer um curso profissionalizante é um curso muito prático, envolve menos teoria, muito pouco. Coisa que você não vai precisar estar calculando, aprendendo aqueles conceitos complexos da física, da matemática, para você conseguir realmente terminar aquele curso. Porque tem muita coisa que o engenheiro vai aprender que ele não vai utilizar. Tem muita coisa que o técnico em eletrônica, que fez um curso técnico, ele também não vai precisar. E tem muita coisa que o
o cara lá que estudou um curso profissionalizante, talvez também ele não precise de tudo que ele aprendeu naquele curso. Porque tem algumas matérias, né, que estão ali exatamente para deixar aquele profissional, claro que tem sim um intuito naquilo que a gente aprende, né? Você aprende certas coisas no curso que vai te ajudar a ser um profissional melhor, a você dialogar melhor com o seu cliente, a você criar laudos, você vai... Laudo, né? Laudos é fogo. Precisa aprender a escrever, aprender a falar. Então tem coisas que a gente vai aprender nos cursos que ajuda a desenvolver esses mecanismos aí que talvez você ainda não entenda, né, sobre esses assuntos. Então é importante saber disso. Agora vamos lá, parte de matemática. Como eu falei para você, o curso profissionalizante é um curso prático. E você pode fazer um curso profissionalizante tanto presencial como EAD. Eu recomendo você fazer os dois. Se você vai fazer um curso profissionalizante, busque um curso presencial para você aprender na prática ali, utilizar as ferramentas, tirar dúvidas na hora e também fazer um curso EAD, porque você vai ter material para você estudar e para você se envolver cada vez mais, né, e não esquecer sobre aquilo que você aprendeu no presencial. Porque você no presencial você não vai ter um professor toda hora falando, tirando dúvidas e coisas do tipo. Já no curso EAD, você às vezes tem acesso ao professor, você consegue tirar dúvida com ele, você participa de grupos de WhatsApp do curso. Tudo isso ajuda ao seu crescimento cada vez mais, para que você consiga desenvolver aí o seu conhecimento prático, né, para resolver aqueles problemas ali que você vai precisar resolver no dia a dia. Porém, para quem quer se tornar um técnico, onde vai só ter a parte profissionalizante, né? Aquele cara que vai trabalhar ali com eletrodoméstico, com equipamentos básicos do dia a dia, esse cara ele não precisa fazer, por exemplo, um curso técnico. Ele não precisa, por exemplo, fazer um curso de engenharia. Simplesmente com aquele conhecimento ali, ele vai conseguir ser feliz na profissão dele, certo? E não vai precisar de entender muito sobre a parte de matemática. Já o técnico em eletrônica, ele vai aprender conceitos, né, que o técnico que fez um curso profissionalizante não vai aprender, por exemplo. E ele vai ter muito mais matéria, ele vai precisar de ler muito mais livros, ele vai precisar entender de muito mais coisas do que o técnico que fez um curso profissionalizante. Certo? Então, no curso técnico, a gente vai precisar estudar um pouco mais de matemática e de física, sim. Só que é uma matemática e física que não dá para aprender, sei lá, algo que seja impossível? Não, pessoal. Basta você, por exemplo, entrar na internet e verificar aí, por exemplo, matemática básica. Estudar aí mais ou menos um mês de matemática básica, você vai aprender a fazer os cálculos novamente. Se você não teve uma boa bagagem ali do ensino médio, você consegue em 15, 30 dias fazer uma reciclagem aí de pequenos cálculos que você vai precisar entender, que você vai conseguir tirar de letra aí no curso técnico, certo? E temos sim no curso técnico aulas, né, matérias de matemática e física, certo? Então isso aí eu não vou dizer para vocês que não tem. Ah, não tem física, não tem. Tem sim. Curso técnico já tem matemática e física, certo? Só que não é uma matemática muito avançada e também não é uma física muito avançada. São leis, são algumas coisas que a gente precisa, algumas fórmulas que a gente aprende, são, por exemplo, alguns teoremas, né, cálculos de equivalência para saber a relação entre uma coisa e outra. Então a gente precisa saber dessas coisas porque o técnico em eletrônica, cara, ele também já pode produzir e desenvolver equipamentos eletrônicos, né? Então ele está aprendendo ali a parte técnica, não só para consertar equipamentos, assim como o técnico que trabalha, que estudou a parte profissionalizante, mas também ele aprende sobre outras coisas. Inclusive o técnico de eletrônica aprende também muito sobre a parte elétrica, certo? Ele vai aprender sobre a eletrônica de potência, que envolve um pouco a parte da elétrica. Ele vai aprender também sobre eletrônica industrial. É claro que vai depender muito do curso técnico de eletrônica que ele está fazendo. Mas você vai aprender sobre esses fundamentos aí
né, sobre essas aplicações. E tem muita coisa que precisa sim ser calculadas, ser analisadas, checadas e verificadas. É claro que quando você se tornar um profissional, existem softwares, certo? Que você pode utilizar para você não fazer um monte daquelas contas lá, né? Ferramentas que vai fazer cálculos para você, enfim, tem diversas coisas que você pode utilizar aí para resolver os problemas que você vai ter no dia a dia. Então o técnico em eletrônica, ele pode sim trabalhar tanto na parte prática, como também ele pode desenvolver algumas coisas, ele pode trabalhar também na área de pesquisa, enfim, né? Ele já está trabalhando ali numa área intermediária do negócio e vai aprender muito mais do que o técnico, que é apenas o profissionalizante. Porém, vai ter mais matemática, vai ter mais física, certo? Vai aprender sobre diversos conceitos que no curso profissionalizante não tem. Agora, perdão pessoal, que eu estou saindo aí de uma gripe misturada com dengue, garganta está seca, mas vamos lá. Último ponto, que é, por exemplo, eu vou falar dos livros também, eu quero falar sobre os livros aqui, eu acho que esse vídeo vai dar uns 20 minutos. Mas fica aí que a gente está dando algumas explicações aqui muito bacanas, certo? Uma outra coisa, né? Já falei do técnico, já falei do profissionalizante, agora eu vou falar do curso de engenharia. Para o cara que vai fazer um curso de engenharia, cara, ele não vai, né? Pelo menos, assim, ele pode até, né, trabalhar na prática ali, mas o cara que faz um curso de engenharia, na maioria das vezes, ele não vai atuar muito a parte prática, de solda, de tirar componente, de analisar defeito, desse tipo de coisa, certo? A intenção do curso de engenharia eletrônica é tornar, né, criar profissionais que trabalhem na área de desenvolvimento, de pesquisa, área científica. Então, essa área de engenharia eletrônica, né, ela, não tem como, né? É matemática, física pura, certo? E alguns conceitos de química também. Então, você vai estudar muita coisa sobre engenharia da computação, né? Eu sei que é um outro curso, mas você no curso de eletrônica, né, o curso de engenharia eletrônica, você aprende sobre essas coisas. Linguagem, né, de programação de circuitos integrados, que a gente também estuda no curso técnico, né? A gente estuda no curso técnico a linguagem C, né, para programar circuitos integrados, a gente estuda também a linguagem C++, a gente estuda o Python, mas no curso de engenharia eletrônica, a gente, além de estudar essas coisas, que já caem no curso técnico, a gente tem diversas outras coisas que são teorias, certo? Teorias que a gente aprende para aplicar aquilo na prática. E muitas vezes a prática do engenheiro não é com uma placa, ele soldando e montando um circuito. É exatamente ele projetando através de software, né? Através dos cálculos que ele aprende a fazer para desenvolver projetos para uma determinada empresa, ou até mesmo se ele quiser empreender e, sei lá, criar algum tipo de eletrônico que ajuda a humanidade em certa coisa, enfim, né? Então, o engenheiro está mais envolvido naquela parte digamos assim, de projetos. Porém, eu conheço engenheiros que trabalham, né, como técnicos. Então, se você acha que você vai fazer um curso de engenharia e já vai diretamente trabalhar como um engenheiro, muitas vezes você pode se frustrar, né? O mercado ele tem muitas exigências. Então você vai precisar voltar lá, trabalhar como técnico e tudo mais, e aí o cara só estudou números e conceitos e leis e aplicações, que quando ele vai estudar a parte prática, ele não tem aquele conhecimento prático de pegar ali na mão na massa, ferro de solda, de soldar e tudo mais. Então muitas vezes ele tem que voltar para fazer um curso técnico. Eu já vi engenheiro fazer um curso de engenharia, depois fazer um técnico, ou fazer um curso profissionalizante para atuar em uma determinada área, certo? Então, sempre eu recomendo um cara começar pelo básico e, né, seguindo ali os passos ali, subindo o degrauzinho até ele chegar na engenharia. Mas a engenharia, com o conhecimento básico da eletrônica ali, quando eu digo básico, o prático, você consegue desenvolver muitas coisas. Porém, para a engenharia, o cálculo é muito pesado. Agora vamos lá. Para finalizar o vídeo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vejo muita gente que está começando agora na eletrônica, aí vai pesquisar em alguns canais sobre livros
de eletrônica. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse assunto, certo? Talvez eu não entre muito em detalhes aqui nesse vídeo, mas cuidado, muito cuidado, quando você for fazer um curso ou quando você for comprar um livro sobre eletrônica, você sendo um iniciante, aí você vai no YouTube e bota qual o melhor livro para aprender eletrônica. Aí o camarada vem com esse livro aqui para você. Eletrônica, volume 1, de Malvino. Aí você olha lá, o camarada está dizendo que esse livro é um livro básico, que tem uma linguagem, né? Uma linguagem, digamos assim, amigável. Eu acho que eu falei isso no começo do vídeo. Se eu não falei, eu vou falar de novo. Então vamos lá. Aí, não sei se eu falei sobre isso no começo do vídeo, pessoal. Eu peguei esse livro exatamente para falar sobre isso. Aí vamos supor que você... Olha lá, o camarada está falando sobre esse livro aqui é um livro básico, né? Tem uma linguagem amigável, e o livro é tranquilo, dá para você aprender eletrônica, você que não sabe, você está começando, esse é um bom livro para você aprender. Aí você vai e compra esse livro, cara. Quando você compra esse livro, você vê, ó, um monte de matemática, conceitos de física, aí você vê um monte de gráfico, de um monte de coisa, aí você diz, caramba, velho. Eletrônica é isso? Para aprender eletrônica eu tenho que aprender essas coisas todas, um monte de cálculo. Pô, esse livro é um livro básico e já está assim. Imagina se eu comprar um livro avançado. Mas é aí que tá. Muitas vezes esse cara que fez o vídeo para você, ele está falando para um público de técnicos em eletrônica ou de engenheiro eletrônico. E às vezes o cara é engenheiro. Então para ele, cara, que tem contato com assuntos muito mais complexos, e matemática e física muito mais avançada, para ele um livro desse é básico. Mas será que para você que nunca teve contato com eletrônica é um livro básico? Então, muitas vezes, quando você for fazer um curso ou quando você for comprar um livro, preste muito bem atenção nisso. Para qual público que esse cara está falando? Quem ele é na área, né, da eletrônica? Esse cara trabalha fazendo reparo na prática, ou ele só fala teoria, certo? Então é muito importante vocês observarem esse tipo de coisa para você... Não é que o cara está enrolando, nem que o cara está falando besteira no vídeo. Não, simplesmente ele está falando para um público que você não está se enquadrando ainda. A mesma coisa de chegar e dizer assim, ó, esse livro é muito avançado, esse livro aqui é muito complicado, esse livro aqui é para pessoas que estão lá no livro da engenharia, pá. Só que um técnico em eletrônica consegue ler esse livro tranquilamente. Certo? Um cara que fez um curso técnico em eletrônica, se ele realmente fez um curso técnico sério, ele vai conseguir ler esse livro e aprender, né? Claro, tem coisas aqui que ele vai ter um pouquinho de dificuldade, mas ele vai conseguir resolver os problemas aqui desse livro, vai conseguir compreender, né, o que o autor está querendo passar e para ele vai ser proveitoso. Então, existe um ponto de vista de um conhecimento, por exemplo, que você comprar, um livro que você comprar, vai depender muito do grau daquela pessoa que está falando sobre o livro. Certo? Se você nunca leu, por exemplo, sobre motores V8, nunca viu falar sobre isso, e tem um cara que é um especialista em motores V8, se aquele cara que é especialista em motores V8, ele comprar uma revista falando sobre motores V8, ele vai entender tudo sobre o que aquela revista está falando. Mas o cara que nunca viu falar sobre motores V8, para ele tudo que ele lê ali vai ser uma novidade. E muitas coisas ele vai precisar pesquisar em outras fontes para conseguir compreender aqueles assuntos. Então, a gente finaliza o vídeo aqui, né, eu dando essa dica para vocês, que é muito importante para você que quer entrar nessa área da eletrônica e tem medo por conta das matemáticas que você vai pegar, né, dos conceitos aí da física, dos problemas que você vai precisar resolver, enfim, né, mas é uma área muito bacana. Se você não teve nunca contato com a área da eletrônica, né, e quer aprender em livros, por exemplo, eu recomendo a coleção do Newton C. Braga, né? Eu, inclusive, já li muitos livros do Newton C. Braga, que é um cara que ele explica muito do básico, certo? Então, ele não usa muito termos técnicos para explicar, matemática, aquela coisa toda, né? Que realmente é chato,
mas é necessário em certas situações, como eu falei para você. É necessário para aquele que quer realmente se aprofundar na área da eletrônica. Agora, tem livros muito bacanas, como eu falei para você, a coleção do Newton Sebraga, né? Eletrônica analógica, eletrônica básica, eletrônica digital, osciloscópio, eletrônica de potência. Tem um monte de livros aí do Newton Sebraga, que é um brasileiro, certo? Que escreveu diversos livros aqui e é uma referência na área aí de eletrônica em relação ao que a gente pode chamar aí, né, de livros para iniciantes. E o próprio livro, né, Eletrônica Autodidata, do Gabriel Barros, se eu não me engano. Você pode pesquisar também sobre esse livro, que é um livro muito bacana e ensina ali os conceitos dos componentes, de como é que eles funcionam na placa, né, como medir aqueles componentes, entender que eles estão com problema. Então é um livro bacana para quem está começando realmente. Não vai ter muito termo técnico, aquela linguagem complexa, um monte de cálculo, você não vai ver nesses livros. Então você tem que procurar esse tipo de livro se você está começando agora, certo? Se você já está num curso técnico, estudando curso técnico, então você tem que comprar livros, né, de técnicos para cima. Por exemplo, eu compro um livro de engenharia eletrônica, né, mas eu não estou cursando engenharia, né? A minha parte é a parte técnica mesmo. Então, eu costumo comprar livros para curso técnico e também livros que têm muito assunto também da parte de engenharia. Porque uma coisa a gente vai forçando para a outra ali, vai entendendo um pouquinho de cada coisa e isso nos ajuda muito, né, para o crescimento aí no nosso conhecimento técnico, né, na parte da eletrônica. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.